Josué capítulo 10. Os 5 reis atacam Gibeon. Ora, aconteceu que Adoni-Zedeque, senhor da justiça, rei de Jerusalém, foi informado de que Josué tinha conquistado a grande cidade de Ai, destruindo-a completamente. Soube também que Josué havia feito com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, mas que o povo de Gibeon conseguira realizar um pacto de paz com Israel e que estava vivendo no meio dos israelitas. Ele e o seu povo sentiram um grande temor, pois Gibeon era uma cidade tão grande como as cidades governadas por reis, e ainda maior que Ai, e todos os seus homens eram considerados fortes guerreiros. Então, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, mandou um apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Subi a mim depressa e ajudai-me a atacar Gibeon, pois essa cidade fez a paz com Josué e com o povo de Israel. Os 5 reis dos amorreus, tendo se reunido, subiram eles e todos os seus exércitos, a saber, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, sitiaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué: não abandoneis os teus servos, apressa-te em subir até nós para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis amorreus que habitam nas montanhas coligaram-se contra nós. Imediatamente Josué partiu de Gilgal, ele, todos os seus guerreiros e toda a elite do exército de Israel. E Yahvé falou a Josué: não os temas, eu já os entreguei nas tuas mãos, e nenhum dentre eles te poderá resistir. Josué os atacou de repente, depois de haver marchado toda a noite desde Gilgal. O Senhor os lançou em grande confusão na presença de Israel, que lhe impôs severa derrota em Gibeon. Os filhos de Israel os perseguiram na subida para Bet-horon e os mataram ao longo de todo o caminho até Azeca e Maquedá. Ora, enquanto fugiam diante de Israel na descida de Bet-horon para Azeca, o Senhor lançou sobre eles do céu enormes pedras de granizo que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou a Yahvé diante de todo o povo de Israel. O sol parou e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está isso escrito no livro de Iachar dos justos? O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte quase um dia inteiro. Nunca houve dia como aquele, nem antes nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Isso só aconteceu desse modo porque Yahvé lutava por Israel. Retornou Josué e com ele todos os israelitas ao acampamento em Gilgal. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Magedá. No entanto, Josué foi informado de que eles tinham sido encontrados numa caverna em Maquedá. Então ordenou Josué: rolai grandes pedras à entrada da caverna e colocai junto a eles homens para guardá-las. Vós, todavia, não vos detenhais, persegui vossos inimigos, atacai-os pela retaguarda e não os deixeis chegar às suas cidades, pois o Senhor vosso Deus os entregou nas vossas mãos. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de lhes afligir uma grande derrota a ponto de exterminá-los quase que a todos, alguns sobreviventes conseguiram escapar e entrar nas cidades fortificadas. Todo o povo israelita voltou ao acampamento são e salvo, junto com Josué em Maquedá. E depois desse acontecimento, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então Josué ordenou: abri a entrada da caverna e fazei sair dela os 5 reis e trazei. Agiram, pois, assim e tiraram
Do fundo da caverna os 5 reis, o rei de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laques e de Eglon. Assim que levaram todos esses reis à presença de Josué, ele convocou todos os homens de Israel e instruiu os comandantes do exército que o haviam acompanhado: aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço desses reis. Ao que eles, aproximando-se, puseram o pé sobre o pescoço deles. Então enfatizou Josué: não temais e nem vos acovardeis, mas sedes fortes e destemidos, pois assim tratará Yahvé todos os inimigos contra os quais tendes de combater. Em seguida, Josué feriu e matou os reis inimigos e mandou que fossem pendurados em 5 árvores bem altas, onde seus corpos ficaram à vista de todos até o cair da tarde. Ao final do dia, por ordem de Josué, tiraram-nos das árvores e lançaram nas cavernas onde haviam buscado refúgio. Foram colocadas grandes pedras à entrada da caverna, as quais permanecem lá até o dia de hoje. No mesmo dia, Josué atacou e conquistou Maquedá, matou o rei à espada e exterminou todos os moradores da cidade, sem deixar um só sobrevivente, e fez com o rei de Maquedá exatamente o que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o exército de Israel com ele avançaram de Maquedá para a cidade de Líbana e também a atacou fortemente. Yahvé a entregou com o seu rei nas mãos de Israel, que a passou completamente a fio de espada, bem como todo ser vivo que lá se encontrava. Não deixou nenhum sobrevivente sequer. Tratou o seu rei do mesmo modo que tinha tratado o rei de Jericó. Então Josué e todos os homens de Israel com ele passaram de Líbina a Laques, que a sitiaram e a atacaram. Yahvé entregou Laques nas mãos de Israel, que a conquistou no 2º dia, e também matou à espada todos que viviam nessa cidade, da mesma maneira como havia agido em Líbina. Nesse interregno, Orão, rei de Gézer, fora socorrer Laques. Todavia Josué igualmente o derrotou, a ele e a todo o seu exército, sem deixar um só adversário vivo. Josué e todos os homens de Israel com ele avançaram de Laques para Eglon, cercando-a e a atacou. Os israelitas tomaram essa cidade no mesmo dia em que a sitiaram, feriram-na à espada e aniquilaram todos os que nela moravam, exatamente como haviam feito ao povo de Laques. De Eglon, Josué subiu com todo Israel a Hebrom e também atacaram essa cidade. Tomaram-na e a passaram ao fio de espada, bem como o seu rei, todos os seus povoados e aldeias e tudo que nessas terras se achou de ser vivo, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram completamente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito em Eglon. Logo depois, Josué e todo Israel com ele voltaram e investiram contra Debir. Tomaram a cidade, seu rei e todas as suas aldeias e os mataram à espada. Liquidaram todos os que nela habitavam igualmente, sem deixar um único sobrevivente. Fizeram com Debir, o seu rei, e que havia feito com Líbina e seu rei, e com Hebrom. E foi desse modo que Josué tomou posse de todo aquele território, incluindo a terra central, o Neguebe, a Cefelá, as planícies e as encostas, com todos os seus reis e exército. Não permitiu que sobrevivesse um só inimigo. Exterminou tudo o que respirava, como anátema, tudo em conformidade com o que Yahvé, o Deus de Israel, havia expressamente lhe instruído. Josué derrotou e aniquilou todos os seus adversários, desde Gades Barneia até Gaza, assim toda a região de Gozen e de lá até Gibeon. De igual modo, subjugou todos esses reis e conquistou suas terras durante uma única campanha militar, porquanto Yahvé, o Senhor Deus de Israel, combateu à frente dos filhos de Israel. Finalmente, Josué, com todo o exército de Israel, retornou ao seu acampamento em Gilgal. Josué, capítulo 11. As conquistas ao norte de Canaã. Quando Jabim, rei de Azor, ficou sabendo desse acontecimento, mandou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sihon e Aksaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas na Arabá, na planície, ao sul de Quinerete, nas terras da planície e as encostas de Dor a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas e aos heveus ao pé do monte Hermon, na região de Mispa. Partiram tendo com eles todos os seus exércitos, um povo numeroso como a areia na praia do mar, com uma enorme quantidade de cavalos e de carros.
Todos esses reis, havendo se ajuntado, vieram e acamparam junto às águas de Merom para combater Israel. O Senhor Deus falou então a Josué: não temas diante deles, pois amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos, transpassados a Israel. Cortarás os tendões dos cavalos deles e queimarás todos os seus carros de guerra. Josué, com todo o seu exército, os atacou de surpresa perto das águas de Merom e caiu sobre eles. O Senhor Deus os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote Maim e até o vale de Mispa, a leste. Eles os mataram sem permitir que um só adversário sobrevivesse. Josué os tratou exatamente como Yahvé lhe havia ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou completamente seus carros. Nessa mesma época, Josué retornou e conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a grande capital de todos os seus reinos. Exterminou a espada a todos os que nela habitavam, aniquilou-as totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor completamente. Todas as cidades desses reis, bem como todos os seus reis, Josué os venceu. Tomou e passou ao fio de espada, declarando-os como anátema, absolutamente de acordo com as instruções que Moisés, servo do Senhor, havia prescrito. Todavia, Israel não incendiou nenhuma das cidades erigidas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué mandou queimar totalmente. Os israelitas tomaram posse de todos os espólios dos animais dessas cidades, porém, passaram todas as pessoas ao fio da espada, até exterminar por completo esses povos, sem poupar ninguém. Como Yahvé ordenara a seu servo Moisés, assim orientou Moisés a seu colaborador Josué, e Josué executou tudo sem omitir uma só palavra daquilo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Negueb, toda a região de Gozen, a Cefalá, as terras das planícies de Judá, a Arabá, ao Vale do Jordão e também os montes de Israel com suas planícies litorâneas. Desde o monte Alaque, escarpado, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Josué capturou todos os reis e os matou. E durante longo tempo Josué batalhou contra todos esses reis. Nenhuma cidade fez a paz com os filhos de Israel, salvo os heveus que habitavam em Gibeon, por meio da guerra que tomaram todas as outras cidades. Porquanto foi o próprio Senhor que decidiu endurecer o coração desses povos para que insistissem em lutar contra Israel, a fim de que fossem considerados anátemas, não havendo remissão para eles, mas sim lhes sobreviesse completa destruição, como Yahvé tenha ordenado a Moisés. Naquela época, Josué eliminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué exterminou completamente, assim como suas cidades. Assim, pois, nenhum dos descendentes de Enaque foi deixado vivo sobre todo o território israelita, somente em Gaza, em Gate e em Asdod, e que alguns puderam sobreviver. Josué tomou toda a terra exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés e a concedeu por herança ao povo de Israel, repartindo-as entre suas tribos. Josué capítulo 12. Os reis vencidos por Moisés. Estes são os reis que habitavam a terra, aos quais os filhos de Israel aniquilaram e cujos territórios tomaram a leste do rio Jordão, desde o ribeiro de Armon até o monte Hermon, inclusive todo o lado oriental de Arabá da planície. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, dominava desde Aroê, da borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Essas terras incluíam a metade de Gileade. Também governou a Arabá, a planície oriental, desde o mar de Quinrote da Galiléia até o mar de Arabá, o mar salgado, ao leste até Bet-Gesimote, ao mais ao sul, ao pé das encostas do monte Pisga. Os israelitas igualmente tomaram o território de Og, rei de Bassã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele dominou o monte Hermon, Salcá, toda a Bassã, até a fronteira do povo de Gessur e de Maaca, metade de Gileade, até os limites de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo de Yahvé, e os filhos de Israel derrotaram-nos, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra onde habitavam esses povos, como propriedade às tribos de Ruben de Gade e a metade da tribo de Manassés.
Esses são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel combateram e venceram além do Jordão, ao ocidente, desde Baal-Gade ao vale do Líbano até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, e cujas terras Josué distribuiu por herança às tribos de Israel segundo as suas divisões. Na Serra Central, a Cefalá, região montanhosa, e a Arabá, a planície, o Vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto de Negueb e a região sul. Nesse território viviam os hititas, amorreus, cananeus, fariseus, aveus e jebuseus. O rei de Jericó, o soberano de Ai, próximo a Betel. O rei de Jerusalém, rei de Hebron. O rei de Jarmute, rei de Laques. O rei de Eglon, rei de Gaze. O rei de Debir, rei de Geder. O rei de Ormá, o rei de Arábia. O rei de Libna, o rei de Adulão. O rei de Mogedá, o rei de Betel. O rei de Tábua, o rei de Efer. O rei de Afec, rei de Lazaron. O rei de Madom, o rei de Azon. O rei de Sihom, rei de Aksaf. Rei de Tanak, o rei de Megido. O rei de Quedes, o rei de Jaquinão, na região do Carmel, o rei de Dor, em Nafote Dor, nas encostas litorâneas de Dor, rei de Goim, de Gilgal, Galileia, o rei de Tirza, ao todo 31 reis.